Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a vida e a família de todos vocês. Deus nos permitiu nos encontrarmos outra vez. E nesse encontro, nós vamos aproveitá-lo para pensar questões relacionadas à palavra do Senhor. E nós temos abordado por esses tempos a importância do nosso contato com a palavra de Deus, sobretudo a importância de nós entendermos. Sempre que nós lemos, tiramos lições da palavra, é preciso pensarmos na nossa maneira de viver e refletir se estamos colocando em prática aquilo que nós estamos lendo. Por isso, maior do que a importância de ler, está a importância do compreender, do entender e, consequentemente, colocar em prática na nossa vida aquilo que nós lemos e entendemos. Nesta oportunidade falaremos sobre o assunto que estaremos conversando com os nossos irmãos no momento da Escola Bíblica do dia 17 de agosto de 2024. Um momento de nosso encontro para adorar e pensar a palavra de Deus no Santo Sábado do Senhor. E o nosso tema para esta oportunidade é nosso modo de perdoar, a nossa prática de perdoar, o nosso costume de perdoar. E, naturalmente, nossa prática, nosso modo, o nosso costume de perdoar, baseado nas lições que nós aprendemos com a leitura, no que lemos e verificamos na palavra de Deus. Então falaremos sobre o perdão, e o nosso texto de ouro está em Marcos, Evangelho que escreveu Marcos, no capítulo 11 e no verso de número 26. Olha que interessante o que está escrito aí. E, diferentemente até do que nós podemos imaginar, como é denso esse assunto, como é densa essa realidade, o perdão. Não por menos, Jesus disse: se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está no céu, vos não perdoará as vossas ofensas. Veja a condicionante que Jesus coloca. Eu penso que o perdão é um assunto muito comum, muito corriqueiro, muito presente nas reflexões cristãs. Qualquer que seja o segmento cristão que as pessoas sigam, perdão é muito presente na doutrina cristã. É algo que acompanha a pregação do Evangelho, algo que acompanha a doutrina cristã. E falamos dela sempre, portanto, dessa doutrina, falamos deste assunto sempre.
o perdão. Mas, ao que tudo indica, quer nos parecer que o perdão em si é bem mais denso. Essa questão envolve aspectos bem mais reflexivos do que a nossa pregação corriqueira. Porque Jesus coloca esse assunto numa condicionante muito clara. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará a vocês. Entenderam? Ou eu perdoo e sou perdoado, ou eu não perdoo e não sou perdoado. A reflexão, a palavra de Jesus parece nos remeter a isso. E a nossa reflexão tem como objetivo nos levar, como estudantes da Bíblia, a refletir sobre como lidamos com o perdão. E eu começo aqui sugerindo que você pense: como você lida com esse assunto? Será que existe aí, guardado em algum lugar do teu íntimo, aí bem escondidinho num cantinho dos teus sentimentos, será que existe alguma mágoa, algum resquício de tristeza por causa de alguma ofensa que você recebeu e que você não conseguiu superar até hoje? Se existe, vamos ouvir e vamos seguir o que está sendo proposto com bastante cuidado, com bastante zelo, com oração. Aliás, você já deve orar agora, enquanto estamos iniciando a nossa reflexão, a nossa interação aqui, já pedir para Deus: Senhor, tem tal e qual pessoa que eu carrego em relação a ela uma tristeza grande, não consigo olhar para os olhos dela, não consigo estender as mãos para ela, não consigo pensar em ajudá-la. E pior ainda, não tenho coragem de conversar com ela, não tenho disposição para me aproximar dela. E se ela está sofrendo, parece que eu sinto até um certo sentimento de prazer, pensando que ela realmente, pelo que ela me fez, ela deve sofrer mesmo tal coisa ou tais coisas. Será mesmo que você tem alguém assim? Ou teu coração está limpo, está leve? Aí você já consultou o teu coração, a tua alma, teu sentimento, e você não encontrou ninguém que está assim, numa condição em que você tem dificuldade para se aproximar dela. Seja essa pessoa amiga, conhecida ou estranha tua. Seja esta pessoa tua ex-namorada, aquela pessoa que já foi o teu cônjuge, e que você, ao pensar nela, te dá um frio na alma porque você sente angústia pelo sofrimento que você passou com ela, ou alguma coisa assim, bem íntima tua. Se tiver, coloque diante de Deus agora, e a gente vai prosseguir. E eu vou dar um tempinho apenas aqui para você. Peça que Deus te dê a graça de você perdoar se você tem uma pendência. E então a gente vai continuar. Ore aí se você tem alguém nesta condição pendente do teu relacionamento. Ore a Deus. Orou? Muito bem, graças a Deus. Então, vamos continuar. E na nossa introdução, na introdução do roteiro que nós propomos, neste assunto
nosso modo de perdoar, a gente vai dizer que com as reflexões e abordagens anteriores, nós partimos do pressuposto que nosso contato com a Palavra de Deus tem gerado em nós a graça necessária para o entendimento real e correto de cada passagem que nos é revelada através da Bíblia. Estamos a dizer que, pelo que já conversamos nas nossas reflexões anteriores, então já aprendemos que a Palavra de Deus tem em cada texto, em cada enunciado, em cada apontamento que ela faz, nada está ali inútil, por acaso. Toda a palavra tem um sentido de beneficiar o interesse da nossa fé e não está ali por acaso. De tal forma que, ao nos defrontarmos com as variadas instruções que a Bíblia nos fornece, podemos entender bem seu conteúdo. Que bom quando a gente vai lendo e a gente vai tendo a mente clareada, aberta. E, entendida a instrução, podemos colocá-la em prática. Como é que eu vou colocar em prática uma orientação da palavra se eu não entendi a orientação? Por isso a pergunta: você está entendendo o que você lê? Se está, ok, hoje então vamos pensar sobre o perdão. Sim, porque a fé, a nossa crença, se configura por nossa prática. A fé religiosa, irmãos, não é uma coisa teórica, romântica, aleatória, distante. Pelo contrário, a fé, a nossa crença, é algo que está no nosso entendimento, está entranhada na nossa mente e ela se repercute, ela se concretiza na nossa prática, porque crer é praticar, entender é anunciar e fazer, ensinar a fé é demonstrar com a vida. Nós transmitimos a palavra com a nossa vida. É uma maneira muito eficaz de nós colocarmos em prática a fé diante das pessoas para elas poderem ver como é que funciona a crença, a fé, o que nós pregamos, o que nós dissemos ou dizemos que somos. Há uma natureza de textos que lemos e entendemos que dizem respeito ao perdão. Esses textos, quantos deles vai falar sobre o perdão? Qualquer um de nós sabemos o que é o perdão. Eu creio que qualquer um de nós, se perguntado se a gente conhece o assunto do perdão, vamos responder afirmativamente: sim, conheço. O que você acha? E a nossa resposta, creio que vai ser mais ou menos assim: sim, é importante, a gente deve perdoar. E mais, nós admitimos que perdoar é necessário, de tal modo que todo e qualquer cristão defende o perdão como uma prática muito importante para a vida de fé. E, de fato, essa prática é importante. Não, por acaso, Jesus nos orienta assim: se você trouxer a tua oferta ao altar, quer dizer, se você for adorar a Deus, levar ali a sua vida, e também uma oferta como manifestação de ação de graça. Essa oferta pode ser de qualquer natureza, oferta pessoal, um jejum, uma consagração, oferta financeira, alguma demonstração prática que você quer ali, com aquela manifestação, demonstrar que você está grato. E quando você for levar a tua oferta ao altar, e então te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, aí você chega e você vai ofertar o seu culto, a sua oração, vai ofertar a sua oferta financeira, vai ofertar o seu sacrifício de louvor, e na tua mente vem: opa, tem alguém com quem a minha vida não está acertada.
Jesus orienta assim: deixa ali diante do altar a tua oferta. Vai e reconcilia-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. A gente vai ler logo a seguir, ou lá na frente, a gente vai ler que o perdão e esta necessidade da nossa parte na prática da fé para praticarmos o perdão, ela vai além dos muros onde estão as pessoas com quem nós convivemos, as quais chamamos de irmão. A leitura corrente, eu vou fazer de novo para vocês. Diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Veja que a tua oferta deve ser apresentada depois que você se dispôs a perdoar o seu irmão, independente da reação dele. Se você for falar com o teu irmão e você encontrar resistência da parte dele, e ele até às vezes te ofender e te agredir, enfim, se ele não aceitar o teu pedido de perdão, não tem problema. Isso para você não tem problema. Você está livre. É o que Jesus está dizendo. O perdão é uma graça que nós devemos conceder às pessoas, independentemente da recepção delas. Se eu perdoo você e você não me perdoar, já não é mais problema meu. Eu não posso exigir que você me perdoe. Mas eu devo pedir perdão. E a bênção na minha vida vai depender dessa disposição minha. E a bênção da vida desse meu irmão vai depender da disposição dele de aceitar o meu pedido de perdão. Há essa recíproca, no sentido de receber bênçãos igualmente. Mas quem pede perdão será sempre abençoado. O ofensor que pediu perdão será sempre abençoado. Agora, o ofendido que não aceitar o pedido de perdão, ele vai perder a graça, a oportunidade de receber o perdão. Mas quem pede o perdão será sempre abençoado. Na reflexão 1, a gente vai dizer que em nossa limitação encontramos dois tipos de pessoas em relação às quais lidamos com o perdão. A gente precisa ter em mente que nós temos duas linhas de pessoas, ou dois grupos de pessoas em relação às quais nós devemos apresentar o nosso pedido de perdão. O perdão é uma lide que envolve esses dois tipos de pessoas. Um desses tipos abrange as pessoas da nossa convivência. São aquelas pessoas que repartem a vida delas conosco e que nós repartimos a nossa com elas. Essas pessoas, importante observar, essas pessoas são as que mais se atritam conosco. Isso porque nós convivemos, estamos diariamente com elas. Quanto maior for o teu convívio com pessoas, com certas pessoas, maior será a possibilidade de você se achar em algum momento atritada com ela. Esse convívio nos permite conhecer as fraquezas e as falhas das outras pessoas. Também por estarem muito próximas de nós, acabamos nos inteirando sobre a sua forma de viver, como elas tratam a sua família, seus negócios e outros pormenores da vida delas. Então, como dito, essas pessoas podem nos ferir a qualquer momento, porque nós estamos sempre juntos e nós também podemos feri-las mesmo sem a intenção. Às vezes com uma palavra, pela liberdade que temos na nossa convivência, por uma palavra, uma brincadeira que fazemos, nós podemos ofender alguém sem querer. Às vezes acabamos falando alguma coisa em relação à família, a forma como ela cuida da família dela e etc, que a gente acha que poderia ser melhor ou diferente, e ela acaba ofendida. A maior facilidade que temos de ofender essas pessoas é proporcional à maior facilidade ou necessidade de perdoar tais pessoas.
Então veja só, o que é que nós estamos a dizer? As pessoas com as quais nós temos maior intensidade de relacionamento são as pessoas em relação às quais nós temos maior facilidade de nos ofendermos, elas conosco ou de nós para elas. Mas, proporcionalmente, a nossa capacidade de perdoar ou de receber um pedido de perdão também é maior. Nesse caso, o perdão se enquadra na classe de perdoar amigos e continuar amigos dessas pessoas. Assim, nós perdoamos as pessoas amigas com mais facilidade que nós perdoamos as pessoas que não são nossas amigas e que nos ofendem. Não é? O amigo, Provérbios capítulo 17, Salomão escreve, verso 17, o amigo ama em todo o tempo. Quer dizer, o amigo tem uma relação de vínculo com as pessoas. E na angústia, ou para a angústia, nasce o irmão. Então veja só, os estranhos, quando nós nos atritamos com alguma pessoa estranha, nós não nos tornamos irmãos delas, mas as pessoas da nossa convivência, nós nos ofendemos por vezes involuntariamente, recebemos ofensa ou praticamos a ofensa, mas depois nos perdoamos e voltamos a ser amigos delas. Provérbios diz, da angústia nasce o irmão. O perdão, que bom é receber perdão quando nós, por um deslize, prejudicamos o nosso amigo, o nosso companheiro, o nosso irmão, aqueles com quem nós compartilhamos a vida, as pessoas de casa, a família. Que bom é a gente receber o perdão dessas pessoas. Mas existe um outro grupo de pessoas que por alguma razão ou incidente passam por nossa vida, que não são pessoas da nossa família, que não são pessoas da nossa intimidade, que não são amigas nossas, mas de alguma maneira passam pela nossa vida. Com essas pessoas, apesar de menor a possibilidade de troca de ofensas, por não mantermos convivência tão próxima, também é possível de alguma forma nos atritarmos com elas. Quando isso acontece, o perdão encontra maiores barreiras para a sua efetividade. Afinal, como perdoar alguém que nos ofende, nos humilha, nos rouba, nos viola, nos atacam, às vezes até sem motivo, sem causa da nossa parte? Enfim, a suma é: perdoar os conhecidos e amigos é diferente, no sentido das nossas reações, diferente de perdoar as pessoas estranhas. Que essas pessoas que não têm convívio conosco, às vezes até podemos pensar, não, deixa para lá, eu nem quase conheço, talvez nunca mais vou vê-la. E a pessoa sai magoada conosco. Nós magoamos as pessoas. Ou às vezes elas nos magoam e depois somem. Conhecemos a pergunta de Pedro sobre perdoar os irmãos. Mas e os estranhos? Também devemos perdoar do mesmo modo e com a mesma profundidade? Vamos ver Marcos capítulo 11, os versos 25 e 26. Olha que nós lemos lá no começo, não é? Versos 25 e 26. Se estiverem orando, perdoai, se tendes alguma ofensa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Mateus escreveu a palavra de Jesus dizendo: se você for apresentar a tua oferta e te lembrar que teu irmão está ofendido com você, você ofendeu o teu irmão, ele está tristonho com a tua ofensa, procura reconciliar com ele. Mas aqui no Evangelho escrito por Marcos, Jesus fala da nossa oração que deve ser interrompida para a gente pensar. Quando estiver orando, perdoai.
E aqui não fala de pessoas amigas. Aqui não fala de pessoas conhecidas. Perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Esse alguém pode ser uma pessoa conhecida ou pode ser uma pessoa estranha, alguém que passou por acaso pela nossa vida. Se você perdoar essas pessoas, liberar perdão para elas, então o vosso Pai que está no céu perdoará as vossas ofensas, vossos pecados. Se vocês não perdoarem as pessoas que te ofenderam vocês, o Pai vosso que está no céu não perdoará as vossas ofensas. Que coisa, não é? Parece simples, não? Pensa nisso. Pensa na pessoa que você já se atritou com ela, que ela já te ofendeu tantas vezes. Lembra aquela pergunta de Pedro: Senhor, se o meu irmão pecar até 7 vezes contra mim ao dia, eu devo perdoar todas as 7? E Jesus vai responder: não somente 7, mas até se ele ofender-te 70 vezes 7. E nisso, Jesus dá a entender que não há limites, porque ninguém consegue ofender a gente ou alguma pessoa, ninguém é tão ofendedor assim, a ponto de conseguir ofender, magoar alguém 70 vezes 7 em cada dia. Mas Jesus, se até 70 vezes 7 alguém conseguir te ofender, perdoe-lhe. E não é só o irmão. Aqui, escrito por Marcos, é assim: se alguém. Irmãos, na reflexão 2 a gente está colocando um aspecto bastante relevante para a gente pensar. Veja só, perdão é um direito de todos e quaisquer ofensores. Qualquer ofensor, independentemente do grau, da densidade da sua ofensa, qualquer ofensor tem o direito de ser perdoado por nós. É direito do familiar que peca contra nós. O nosso familiar, antes do nosso familiar, o nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, as pessoas da nossa casa, qualquer pessoa que nos ofender tem o direito de receber o nosso perdão. É direito de um parente mais chegado que peca contra nós. É direito do amigo que peca contra nós. É direito dos estranhos que pecam contra nós. Enfim, perdão é direito de qualquer um. Porém, se isso lhe parece difícil, ou se isso lhe incomode, como assim? Aí você pode estar pensando: mas ela fez isso, ela fez isso outro, ou ele fez isso, falou, ofendeu, agrediu, espancou, roubou, pilhou, me extorquiu, fez eu ficar doente por tanto sofrimento. Como assim vou perdoar? Irmãos, perdão é um direito de qualquer ofensor. Mas se isso lhe parece difícil, então a gente propõe que você pense: se o perdão é direito de todos os ofensores, isso deve nos alegrar, porque nesse caso, receber perdão também é um direito seu. Esse ofensor extremo, esse ofensor insensível, ou esse ofensor insensato, esse ofensor sem noção, que fala e te ofende, que te agride de várias maneiras, que te deu prejuízo financeiro, que falou o que não devia a teu respeito, a respeito da tua família, teus negócios, sabe esse ofensor assim bastante atrevido? Pois é, você deve perdoá-lo. Mas isso não pode nos incomodar, porque esse ofensor agressivo, esse ofensor sem noção, violento, estúpido, quem sabe, a qualquer momento esse ofensor pode ser você. Nós só não recebemos ofensas das pessoas,
nós também somos passivos de ofender. Em situações, ora, nós somos os ofendidos, mas existe a mesma possibilidade de nós sermos o ofensor. Se é difícil conceder perdão a determinados ofensores, e quando esses determinados ofensores formos nós? Forem vocês, for eu. Então, o perdão nivela as pessoas. Todos têm direito de receber perdão, porque todos podem praticar as mesmas ofensas contra inocentes, às vezes, indevidamente, uma ofensa absurda contra alguém que talvez só nos queria bem, só nos fez bem, e a gente acaba fazendo mal para elas, ofendendo, agredindo. Tiago capítulo 3 e o verso 2 escreveu assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. É todos. Primeira parte do verso 2 do capítulo 3 da carta de Tiago. Irmãos, todos tropeçamos em alguma coisa, portanto não se incomode se você tem alguém para perdoar e esse alguém foi atrevido demais, ele foi longe demais, ele te deu prejuízo demais. Não, você também pode ser um ofensor assim, talvez pior a qualquer momento, por qualquer circunstância. Então, perdão é o direito sempre do ofensor. Se ele se humilhar e pedir perdão, perdoa-lhe. Se ele não lhe pedir perdão, declare diante de Deus: Senhor, ele não pediu perdão, ele me ofendeu, mas mesmo assim eu lhe perdoo. Foi como Jesus fez na cruz por mim e por você. Pai, perdoai-lhes. E eles não estavam a pedir perdão para Jesus, mas para Deus, mas eles estavam ali todos arrogantes, prepotentes, com a sensação de dever cumprido, até que enfim conseguimos fazer o que a gente precisava para botar livre as pessoas desse homem. E Jesus estava dizendo: perdoa, Pai, eles não sabem o que eles estão fazendo. Mesmo que o seu ofensor não te pediu perdão, libere perdão para ele, é bênção para você. Na sequência 2, para irmos já para concluir, pedir perdão a Deus é o que fazemos, ou pelo menos devemos fazer todos os dias. Mas como experimentar o perdão de Deus se ele é condicional? Ou seja, Jesus disse: vosso Pai perdoará as vossas ofensas se vocês perdoarem os vossos ofensores. Vamos conferir isso no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 14 e 15. Porque olha a condicionante: se perdoardes aos homens as suas ofensas, então o vosso Pai Celestial perdoará a vocês. O verso 15: se, outra vez a condicionante, porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Entenderam? Perdão nós pedimos todos os dias, mas ele é condicional. Nós só obtemos o perdão se nós liberarmos perdão também. E para fechar a reflexão 3, pensarmos: o pressuposto do perdão é a ofensa. Sempre que falamos em perdão, é porque antes do perdão tem uma ofensa, aconteceu uma ofensa. O perdão vem depois da ofensa. E você talvez pergunte, eu pergunto: como vou perdoar alguém se ele me fez um mal tão grande? O perdão vem sempre depois mesmo do mal tão grande. O perdão o pressuposto do perdão é a ofensa. Só existe a necessidade de perdão onde aconteceu a ofensa. E o pressuposto da fé, o pressuposto é aquilo que vem antes. Se eu e você declaramos que nós temos fé em Deus, que nós cremos que Deus vai abençoar a nossa vida, então nós só teremos a certeza desse fato se nós perdoarmos as pessoas. Senão, Deus não vai nos perdoar. Lucas escreveu interessante no capítulo 19, versos
8 e 9 do seu Evangelho. Olha o que aconteceu com Zaqueu. Jesus estava na casa de um homem ofensor. A sociedade tinha aquele homem como um grande ofensor contra ela. Mas Zaqueu levantou-se quando Jesus entrou na sua casa e disse: Senhor, eu estou disposto a doar metade dos meus bens para os pobres. E se eu tenho ofendido, tenho dado prejuízo para alguém, e eu estou disposto a restituir 4 vezes mais. E o que eu não quero é que ninguém fique sem receber o perdão meu da ofensa que eu fiz contra alguém. Eu quero perdoar. Eu quero perdão de Deus. Por isso, eu estou disposto a dividir tudo que tenho, metade dos meus bens doar e restituir aquilo que alguém provar que eu defraudei. E Jesus, olhando o gesto de Zaqueu, disse: hoje veio salvação a esta casa. A minha oração é que você também possa estar como Zaqueu, dizer: Senhor, eu libero perdão para todos aqueles meus ofensores, mas cita os nomes, para A, para B, para esse, para aquele, mesmo que eu não tenha oportunidade de falar com ele. Mas, Senhor, que ele seja abençoado e que o Senhor cuide dele. Mas a minha alma está livre e eu não vou guardar mágoa dele. E se ele precisar de mim, eu vou socorrê-lo. E na conclusão a gente vai dizer que o perdão é um remédio. Na hora pode ser amargo, mas depois faz bem. Alivia o mal-estar da alma. Assim como o medicamento que a gente toma, a injeção que a gente toma é dolorida, etc. Na hora é difícil, mas depois faz bem, alivia o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa doença. O perdão é um remédio que alivia a alma. No começo ou na hora de perdoar talvez é difícil, é amargo, mas depois faz bem para a alma. Deus nos abençoe e nos coloque no coração a disposição para perdoar os nossos ofensores, na esperança de que Deus possa perdoar também os nossos pecados. Ele nos abençoe. Amém.